Olá pessoal, aqui do canal Empreendedores do Campo, também aqui das redes sociais da página Vanderlei Lerman. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas para vocês, dicas bastante importantes sobre manejo de pastagens. Deixa eu aproximar um pouquinho a câmera aqui, tá? Nós estamos agora numa época de fazer planejamento de pastagem de inverno e é muito importante que o produtor faça esse planejamento e que ele saiba escolher, ver o tipo de pastagem que é melhor para ele em cada situação, em cada propriedade, né? Como eu sempre digo, não tem uma receita. Cada propriedade é única e o produtor ele precisa ver o que é melhor para a situação em que ele está. Então nós temos muitas opções de pastagem de inverno. Nós temos aveia, nós temos azevém, nós temos trigo, nós temos centeio, que é um pouco utilizado, né? Pouca coisa utilizada também. Nós temos as leguminosas, que é trevos, que é ervilhaca, enfim, que pouca coisa também se utiliza. E o produtor ele tem um monte de opções, né? Só de azevém ele tem aí uns 10 tipos diferentes de azevém, né? Diploide, tetraploide, dentro disso tem várias marcas, enfim, aveia a mesma coisa. Então o produtor ele precisa ter alguns cuidados na hora da escolha e ver aquilo que é viável para ele utilizar na propriedade dele, né? Nós aqui na empresa a gente tem à disposição várias opções e sempre quando alguém pergunta para a gente qual é a melhor pastagem, antes de indicar uma a gente vê qual é como é que é a área que esse produtor quer produzir, como é que é o manejo dele, enfim, para a gente entender um pouco e poder direcionar a melhor opção para ele. Então aqui eu fiz uma colinha para mim, né, do que o produtor precisa observar para definir qual é a pastagem que ele vai plantar. Então aqui eu tenho algumas opções e eu vou explicar rapidinho para vocês. Então nós temos as aveias, nós temos a aveia preta, nós temos a aveia branca, nós temos a aveia ucraniana, né? Quando o produtor vai plantar aveia, eu indico o produtor plantar aveia quando ele tem um ciclo curto para utilizar essa pastagem. Por exemplo, quando você faz silagem, safra, safrinha, tem aquele espaço de inverno para pastagem e depois quer plantar o milho de novo para fazer silagem naquela área. Então o produtor não vai ter muito tempo, né? Ele vai fazer a silagem safrinha em abril, maio, aí ele vai ter junho, julho, agosto, setembro já vai fazer o plantio de novo. Então ele vai ter 3 meses, no máximo 4 meses de período de pastagem de inverno. Então o melhor custo-benefício está em plantar uma aveia. Por quê? Ela se desenvolve um pouco mais rápido, ela vem mais rápido, o custo da semente é mais baixa, né? Ela não é tão exigente assim em adubação, você vai conseguir fazer aí 2, 3 pastejos, aí a aveia também já não vai mais produzir tudo aquilo e já vai estar na hora de você dessecar para plantar o milho. Então, plantando uma aveia, assim, uma média de preço aí, você vai gastar uns R$300 por hectare. Pensando aqui que você vai fazer uma semeadura a lanço, você vai utilizar um pouquinho mais de semente do que fazer no plantio com a semeadeira, então mais ou menos uns R$300 por hectare de semente de aveia você vai gastar para fazer 1 hectare de pastagem. Aí se você tem um período um pouco mais longo para utilizar essa área de pastagem, por exemplo, você vai colher o milho, vai fazer uma safrinha de silagem e aí depois você vai plantar o milho mais tarde. Então você tem um tempinho um pouquinho maior de pastagem de inverno. Então você pode utilizar um consórcio de aveia mais azevém. Você vai conseguir ter um pouquinho mais de tempo de pastagem, no início tem a aveia, depois vai o azevém, você vai dar uma incrementadinha também na qualidade, pelo azevém ter um pouco mais de proteína, e o teu investimento vai estar mais ou menos nisso aí também. Se você quiser semear só um azevém, né, vai demorar um pouquinho mais para largar o gado em cima, você vai ter uma pastagem em tempo um pouco maior, um azevém mais convencional, em torno aí de R$180 a R$200 por hectare, você vai gastar para fazer o plantio só de azevém. Aí você já é um produtor que tem um período um pouco mais longo, que vai poder utilizar essa pastagem no inverno. Por exemplo, você tirou
a soja e vai plantar milho depois, então tu tem um tempo um pouco maior, ou você faz só uma colheita de milho para silagem. Então eu já indico você a colocar um azevém tetraploide. O tetraploide ele tem maior produção do que o azevém diploide, o comum que a gente chama, né? Ele tem maior teor de proteína e ele tem maior produção de folhas, rebrote mais rápido. Então você vai ter mais produção, com mais qualidade e por mais tempo. O tetraploide já é um pouco mais caro, aí você vai gastar em torno de 400, 420 reais para fazer 1 hectare de azevém do tetraploide. Mas você vai ter que investir um pouco mais em adubação, uma porque ele precisa de adubação para responder e outra porque você vai ter uma janela maior de produção, então você vai ter que ir repondo adubação. Mas você é um produtor que vai colher a soja agora nas próximas semanas e você só vai plantar soja lá numa área e você quer utilizar aquela área ao máximo no inverno. Então já digo para você a indicação de um trigo para pastagem, por exemplo, um trigo Lenox, que vai te dar uma janela muito maior de pastejo, muito mais pastejos, vai te dar uma produção maior, vai te dar qualidade boa também. Você vai gastar em torno de uns 800 reais por hectare em semente e você vai ter que caprichar na adubação também, fazer uma boa adubação de um adubo na base, uma boa adubação de ureia depois, né? Para você ter essa resposta que o trigo tem o potencial. Ou você é aquele produtor que colheu uma área de milho para grão agora, ou vai colher nos próximos dias, pode plantar já no início de março, você vai ter até agosto, setembro, outubro, pastagem depois. Ou se tu faz só uma silagem, um corte de silagem no milho mais tardio. Não, se tu tem um tempo maior no inverno para utilizar essa área, um trigo Lenox é uma boa opção. Investimento mais alto, a adubação é mais alta, mas o teu retorno também vai ser bem melhor. Então é o posicionamento de cada tipo de pastagem de acordo com a propriedade, né? De acordo com o manejo que o produtor tem, com o sistema de cultivo que o produtor tem. A partir dessas características, a gente faz a indicação da melhor pastagem para o produtor utilizar. Então, com esse posicionamento, você vai ter um melhor custo-benefício na sua propriedade, utilizando melhor as áreas disponíveis que você tem e aproveitando o potencial que cada tipo de pastagem tem a lhe oferecer. E se você quiser saber mais sobre as pastagens, entre em contato com a gente aqui na Lermen Agronegócios.